para ir pro YouTube. Bom, eu gostaria de falar justamente porque se tem alguém aqui desanimado hoje, triste, abatido com toda essa situação que está acontecendo, e para que o seu coração hoje se encha de esperança em Deus. Ontem eu tive uma experiência bem ruim, eu tive que sair ao mercado e sempre era o César que fazia, e eu me deparei com uma situação bem angustiante. Todo mundo de máscara, normal, vocês já devem ter passado por isso, mas pra mim foi novidade. E quando eu cheguei no carro, oi Dani, eu mencionei pro César que aquilo tinha me feito muito mal. Eu senti dor no peito, aquela angústia, aquela tristeza, né? Eu literalmente falei pra ele assim: nossa, que bom, muito obrigada porque você está vindo ao mercado, eu não preciso me deparar com essa situação. Mas eu fiquei meditando sobre isso na presença de Deus, e hoje de manhã, quando eu fui fazer a minha devocional, e na hora que eu estava ali no almoço, na mesa, me veio uma palavra muito forte ao meu coração. A esperança adiada, ela adoece o coração. Porque eu ainda falei pro César assim, será que eu estou em negação? Fatalmente o mundo mudou, né? Daqui pra frente vai mudar. E me veio muito claro que o fato da incerteza do amanhã, na minha perspectiva, né, na minha área, estava me gerando essa tristeza no coração. Se hoje você, por algum motivo, está passando por uma situação assim, de tristeza, né, naquele momento, naquele mesmo momento, eu já me direcionei a Deus e entreguei para Ele toda essa tristeza e essa expectativa, mesmo ali conversando com o César, porque eu entendi o que estava acontecendo no meu coração, o que estava sendo contaminado ali, com aquela esperança adiada de que a minha vida voltasse ao normal, né? O meu trabalho, os meus eventos, e entreguei o amanhã, porque eu não tenho controle sobre isso, né? É o meu dia. Então, falou muito forte ao meu coração, lá em Provérbios 13:12 tá escrito sobre isso, me veio muito claro mesmo. Não deixe o seu coração adoecer na desesperança, na tristeza. Busque em Deus essa esperança, né? Essa fé e essa paz que excede todo entendimento. Como boa sanguínea, eu tenho passado dias muito, muito bons, mas eu senti um golpe muito duro em me deparar com a realidade. Tá bom? Vamos chamar a Aline. Eu não podia deixar de passar essa mensagem para vocês, que eu acredito que alguém estava hoje de manhã também, né? Não tem como, mas a nossa alegria vem dele. Olá! Oi! Tava Tudo aqui bom, já minha anotando linda? algumas coisas depois que você falou isso aí tudo. Oh, meu Deus! Nossa, hoje de manhã foi aqui fiz vários downloads aqui, foi muito forte. Ali eu conversando com o César na mesa, eu falei, caramba, eu tô em negação, não é possível. Não quero ver que o mundo virou outro mundo, né? Mas não, na verdade é uma tristeza que eu não consegui explicar. E eu pude perceber, né? Os dias não são mais os mesmos. E sabe o que eu falei para ele no almoço, Aline? Eu só queria que o mundo voltasse ao normal. Só isso. Aí ele riu, olhou para mim e falou, amor, não vai rolar, né? Não tem como. Bom, vamos lá. Aline, se apresenta aqui para o pessoal. Diga Conta um aí, meu pouquinho áudio aí tá bom? Dá para ouvir bem? Tá. Tá? Amei teu cenário. Tô tão acostumada a ver esse cenário com o Cal. Amei. Hoje eu roubei o cenário do Cal. Eu até ia dar uma mudada no cenário, eu falei, vai assim mesmo. Não, ficou show, ficou show. Ver esse cenário com a tua carinha já é inspirador para quando você começar a fazer tuas lives também. Olha que maravilha. Ai, meu Deus, tô até com medo de você, Janaína. Ah, viu? É isso aí, povo. Vamos lá pedir para a Aline compartilhar essa maravilha que ela vive aí. Aline, se apresenta para o Ai, pessoal. O pessoal está entrando ainda. Conta aí o que está então, queimando no teu coração. vou me apresentar. Meu nome é Aline Hakuditz. Então, meu segundo nome sempre foi polêmico, porque achavam que eu era dona de cosmético. Que Era show. muito engraçado. Eu ia no médico, e daí eles me tratavam normal, né? Entrava tal. Daí eles, de repente, eu falava assim: qual que é o teu nome? Eu falava Aline Raco. Quando eu falava Raco, eles já me tratavam diferente.
Falei, não, não, o meu sobrenome é com 2 Ks mesmo, não é esse dos cosméticos. Mas eu herdei esse sobrenome do meu avô, ele era médico de guerra e, Olha, e ele veio lá da parte da Rússia na época de guerra. Ele foi para o Paraguai ser médico e depois ele veio para Curitiba e ele encontrou minha mãe. E, na verdade, engraçado que minha mãe e meu pai, eles têm a origem da mesma parte da Rússia, que era colônia alemã, e eles se encontraram em Curitiba. E aí, meu segundo nome, Ditz, né? Eu sou casada há... Sabe que o Cal sabe mais quantos anos do que eu. Aqui o negócio é diferente. o César também sabe Também. todas as datas. Aham. Eu acho que é 12 anos de casado já, com 3 filhos. E a minha primeira formação foi jornalismo. Eu escolhi essa profissão porque eu gostava daquele versículo, né? Que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Eu falei, Deus, então eu quero, na minha fraqueza, eu quero escolher uma profissão onde eu me torne forte. Então eu escolhi jornalismo. E fiz, então, 4 anos de jornalismo. Quando eu terminei o jornalismo, o diploma não era mais obrigatório. Então, eu me senti um pouco lesada nesse momento. Mas foi muito gostoso. Eu falo, assim, que jornalismo é tipo administração. É um curso, assim, bem amplo. E ele dá uma postura boa diante da vida, da maneira como a gente analisa as coisas, da maneira como a gente se posiciona em algumas coisas. E para mim foi bem interessante, eu gostei muito. Eu era do tipo que não ligava nem para pizzaria de vergonha. Eu não sei se eu falei isso a última vez com você. Não. Não? Não. Eu pedia pizza, eu chamava a minha amiga para pedir pizza, porque assim, minha mãe não ia ligar para pedir pizza, que eu tinha que ligar. Aí eu tinha que arranjar uma amiga para vir aqui em casa e fazer a ligação para mim, para pedir uma pizza. Eu trancava ela dentro do meu quarto. Meu Deus. E depois, Isso assim, novinha. é engraçado. Isso bem novinha. Bem novinha. Então eu comecei a destravar isso, e foi por isso que eu fiz jornalismo, para destravar isso na minha vida. Eu acredito que deu certo. Minha segunda formação foi teologia, então eu fiz 2 anos de faculdade de teologia ministerial, depois fiz uma validação ali na Sesumar. Que show. Então eu tenho essas 2 formações e minha paixão é ver o reino de Deus validado na vida das pessoas. Então eu sou apaixonada por ver cura, eu sou apaixonada por ver transformação. Eu sou apaixonada por ver as pessoas usando a criatividade delas no reino de Deus, porque eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que existem, né? Quando a gente coloca a nossa criatividade a favor do reino e vê pessoas sendo libertas e curadas, né? Através disso também. Sim, que lindo. Então, faz pouco tempo eu aprendi que isso também pode acontecer através do desenho. E Deus falando através de desenhos. Eu gostava muito de escrever. E aí eu tinha sempre um sonho de fazer um ministério de cartas. E a ideia era entregar cartas aleatórias para as pessoas. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes, escrever. E achar as pessoas para quem Deus falava para entregar essas cartas. Uau. E a última coisa que eu descobri muito ainda é com o desenho. E eu tive algumas experiências muito legais de pessoas virem, que foi assim. Quando a gente começou a Igreja no Cinema, que é um dos projetos que a gente tem há 6 anos já, eu sempre pensava assim, por que as pessoas precisam entrar no culto, estar no culto para receberem uma oração, para serem curadas, né? Por que isso já não acontece antes de entrar no culto? Aí já resolve metade dos problemas, já entra no culto liberado. E a gente começou a fazer sempre ministrações no hall do cinema. Então a gente aproveitava o hall do cinema, que as pessoas ficavam ali antes de começar o culto. O Chico falando que não sabe desenhar. Vem falar comigo, Chico. Ninguém pode falar isso perto de mim.
Vai aprender na marra. Vai aprender. E eu falava assim, por que a gente não pode fazer isso já no hall? E as pessoas eram ministradas e a gente começou a fazer desenhos também. Tinha umas pessoas perto da gente que sabiam desenhar muito bem. E a gente começou a fazer desenhos. E eu lembro, assim, que toda vez que eu ia, eu falava, nossa, não vai dar certo, eu não sei fazer isso, mas vamos lá, né? Porque eu era líder do negócio. E quando você é líder, né? Tem que vamos fazer. lá, pessoal, vai dar boa, vai dar certo. E eu lembro, assim, de alguns desenhos que eu fazia, eu falava, eu tô desenhando uma cozinha, e eu olhava assim pra pessoa, não tem nada a ver, que isso aqui não vai ajudar em nada, e da pessoa, e de repente a pessoa já começava a chorar, eu não sabia se era porque o desenho tava feio, se o desenho tava... E daí ela falava, daí eu ministrava o que Deus, o Espírito Santo falava comigo, ela falava assim, nossa, a cozinha é o lugar onde Deus mais fala comigo, onde Deus ministra, e daí começava a chorar, eu, ai meu Deus, obrigada. Então foi assim que, é uma das paixões que eu tenho, assim. Eu não falo, é que nem você fala que você joga as pessoas do ninho, né? Na verdade, eu gosto de ver, não sei se dá para usar essa expressão, mas ver o Espírito Santo enquadrado num momento onde, assim, ele não tem saída. O Espírito Santo, ele vai fluir e ele sempre surpreende, né? Então, essas são algumas paixões minhas. É lindo, sabe por quê, Aline? Porque é visível em você essa dependência, né? Eu coloco o pé e depois vem o chão, mas eu vou porque ele está fazendo e eu tô sendo direcionada por ele. Essa dependência, ela é visível. Basta a gente conhecer você, ali a gente já percebe. E essa leveza. Conta um pouquinho da tua história, só para o pessoal entender. Essa pureza é muito clara em você, né? Que a gente quer falar muito da beleza da pureza hoje, mas falar da Aline, falar sobre isso, né? Do teu jeitinho, da tua maneira, que nem você está falando. Oh, meu Deus, eu era líder, mas eu não sabia fazer o desenho. Eu percebo que você não tem essa preocupação em não se tornar vulnerável, né? Você é livre. Livre para ser exatamente quem Deus quer que você seja. E há uma beleza nessa pureza muito linda. Eu fiquei apaixonada, assim, por entender isso. Porque na maioria das vezes a gente vai criando casca, né? A gente vai se escondendo. Como aconteceu lá no princípio, né? A gente quer esconder quem a gente é realmente. Conta um pouquinho da tua história para nós. Então, você estava falando aqui sobre... Tem um versículo que fala assim, que a gente, na hora que nos perguntarem sobre a nossa fé, que a gente não precisava se preocupar e que o Espírito Santo colocaria as palavras na nossa boca, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito nisso. Por isso que eu até falei para você que eu não gosto muito... Eu ia escrever e não escrevi. Eu falei assim, eu não gosto muito de escrever os discursos prontos. Eu gosto mais quando as pessoas me perguntam, porque, né, nas perguntas que o Espírito Santo vai colocando coisas frescas e novas, né? Às vezes a gente escreve um texto enorme aqui e às vezes não é nada daquilo que o Espírito Santo quer falar na hora, né? Então, para você ter uma ideia, assim, a palavra de Deus, ela era sempre um balizador na minha vida, assim. Então, eu realmente resolvi crer naquilo que estava escrito muito cedo. E a minha casa foi praticamente uma casa, vamos dizer, pastoral, porque eu morava uma quadra da igreja. Então, morar perto da igreja já viu, né? Os jovens sempre vão... Se não tem uma pizzaria perto, tem a casa de alguém ali que é o lugar. Então, eu cresci sempre com muitas pessoas na minha casa, porque minha irmã era líder de jovens, participava da música, participava de teatro. E eu cresci tendo referências de pureza. E eu lembro que eu encontrei nessas pessoas, eu encontrei uma beleza que ela não saía com água, não saía com sabonete. E eu olhava como criança e falava, nossa, como essas pessoas são bonitas. Eu olhava assim, nossa, mas tem algo assim, né? Eu tinha uns 9 anos e eu falei, é isso que eu quero pra mim, né? E então foi ali que eu enxerguei que a pureza e a beleza, elas literalmente andam juntas, né? E eu gosto daquele versículo que fala, né? De todas as coisas que a gente deve guardar, guarda o teu coração, né? Porque de lá que fluem as fontes de vida.
E eu acho engraçado porque a Bíblia não fala pra gente guardar a nossa vida, né? A Bíblia fala assim, quem quer guardar a sua vida, perde a vida. Mas a Bíblia fala pra gente guardar o coração. Uhum. Então parece assim que concernente à vida, Deus está nos dando tudo. Mas concernente a guardar o coração ficou realmente como responsabilidade nossa. E então eu fiquei pensando, né, onde é essa fonte de vida, né? Então é o coração, então vamos proteger. Então quero dar um exemplo. Eu gostei de um menino quando eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos. E eu não queria que ele soubesse, não queria que ninguém soubesse. Minha amiga soube e foi lá e contou para ele, porque estudava na mesma sala. E aí minha vida começou a virar de ponta cabeça, né? Porque a informação chegou onde não era para chegar, e eu tinha que ter uma maturidade que eu não tinha. E aí, beleza. Eu falei, bom, ó, eu gosto de você, você gosta de mim, mas assim, eu não quero nada. E aí, na cabeça do menino era assim, oi, né? Você não quer nada. E eu lembro que a gente só escrevia por cartas, assim. E esse menino ficou, acho que 4 anos, me dava presente, me dava flor, me dava perfume. E todo mundo ficava me olhando e falava, Aline, você não, né, não vai dar nem um beijo nesse menino? E eu ficava assim, bom, eu aprendi que você dá o beijo na pessoa que você vai casar. Então, Que lindo isso. então eu tenho que tomar essa decisão de uma maneira bem, né? Eu tenho que pensar sobre isso. Só que uma frase eu sempre repetia nas cartas que eu escrevia para esse menino. Eu escrevia assim, eu não sei porquê, mas eu tenho medo. Coisa de adolescente, né? Eu não sei porquê, mas... Então, cada carta que eu tinha essa frase. Eu tenho medo, eu tenho medo. E aí, teve um dia que eu estava lendo a Bíblia e eu li lá que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aí eu entrei em xeque-mate. Falei, Deus, eu tô há 4 anos falando que eu gosto do menino e eu fico escrevendo que eu tenho medo. Falei, tem alguma coisa errada. Sim. Cheguei pro menino, trouxe ele aqui no sofá de casa, aqui na frente, no lugar que eu tô olhando, tinha um sofazinho, entrei e falei, ó, seguinte, eu gosto de você há 4 anos, mas agora eu achei esse versículo aqui e mediante esse versículo eu não posso mais ter nada com você, porque isso que eu tô tendo não é amor verdadeiro. Pensa, 4 anos você investindo, eu ia de ônibus até o Boqueirão, assim, né? Adolescente, né? Fica falando dia e noite. Então, era porque eu realmente levava a sério o que eu lia. Eu acho que isso é vamos dizer, eu acho que você deixa a palavra de Deus chegar em camadas na sua vida. Ou você consegue deixar ela chegar na sua mente e aí você racionaliza e pensa assim, como eu vou lidar e agora como eu vou proceder. Mas se você deixa ela entrar no teu coração, aquilo é um divisor para tudo na tua vida, né? A Bíblia diz que a palavra ela é um divisor, né? Ela é cortante. Então, na verdade, ela está nos protegendo de coisas muito mais profundas e muito mais sérias do que a gente está enxergando. Eu quero só contar um exemplo do que aconteceu ano passado comigo, que eu perdi uma sobrinha minha de 5 anos de idade. Então, eles vieram para Curitiba para passar o Natal com a gente, para passar o Natal em família. A gente nunca tinha feito um momento em família num lugar especial. A gente foi para esse lugar. E aconteceu que depois de 1 mês e meio, a gente estava enterrando ela, né, lá na Alemanha. E eu comecei a ter sentimentos e coisas começaram a fluir na minha vida que eu nunca tinha experimentado. Tristeza muito profunda, falta de esperança 100%. Eu não tinha por que acordar, eu não tinha por que ter esperança para o dia de amanhã. Passava das 6 horas, eu começava a ter uma ansiedade muito forte, coisa que eu também nunca tinha. Comecei a lidar com coisas e eu tinha 2 opções. Ou eu chegava e aceitava um diagnóstico que eu ia para qualquer médico, eu já sabia o que eles iam falar para mim, né? Ou eu tentava achar na palavra de Deus o que a Bíblia diz que eu estou tendo. Porque se você for analisar, Jesus, quando ele curava as pessoas, ele não estava interessado no diagnóstico delas. Ele não estava interessado, mas peraí, quantos anos você está cego? Mas o que o médico diz a respeito? Ou chegando para a mulher do fluxo de sangue, né? Que ele nem teve a oportunidade de ter uma conversa anterior.
Mas espera aí, você está sangrando. Será que você não fez uma coisa de errado? Será que você está comendo isso certo? Será que Jesus ele não tinha a preocupação de um diagnóstico? Ele tinha, sim, ele tinha a solução. Eu acho que quando a gente tem a solução, não importa o diagnóstico que a gente encontra. É Né? verdade. Você pode encontrar um cego, você pode encontrar alguém que não pode engravidar, você pode encontrar o que for. E eu falei, Jesus, tô aqui, tô com isso tudo aqui. E eu comecei a procurar na palavra o que eu estava tendo. E aí eu vi esse versículo, né? Que eu acabei de falar para você sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu falei, ó Deus, a minha fonte da vida está contaminada. O que está acontecendo? Onde que eu estou deixando isso acontecer? Só que se você for ver o meu perfil, eu não tenho perfil ela tá sofrendo isso porque adulterou, porque não era nada que se pudesse enxergar, era algo que eu estava sentindo. E eu falei, né? Eu falo para as pessoas, é muito mais fácil você diagnosticar o resultado do que você está tendo do que o sentimento, porque o sentimento ele é imaterial, né? Sim. E assim, esse ano todo passado do meu sabático foi um ano de cura para mim, onde eu tive que tomar algumas posturas muito claras. Uma delas nunca me apartar da comunhão com as pessoas, embora meus sentimentos estivessem totalmente bagunçados. E para recolher, né? Isso, nunca deixar de compartilhar. Nunca deixar de compartilhar. E não importa quem, não importa, não é questão de você encontrar um líder superior, um pastor. Compartilhar. A Bíblia fala que quando nós confessamos as coisas, nós somos curados. A cura na narrativa. Então eu deixava todo mundo orar por mim, eu deixava minha cunhada orar por mim, a outra cunhada orar por mim. Pessoas que, sei lá, talvez nem tinham vida de oração, vem aqui, vem orar por mim, eu tô passando isso. E faz a pessoa entrar em vida de oração, né? Isso é se tornar vulnerável, né, Aline? Que lindo isso. E outra coisa que Deus falou comigo. Ele falou, Aline, você tá precisando perdoar algumas pessoas. Eu falei, Deus, perdoar? Mas eu não tenho ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tô brigada com ninguém, sei lá, o que você tá querendo dizer com isso? Daí ele falou assim pra mim, expectativas frustradas também precisam de perdão. Uau! Daí eu pensei, mas é só uma expectativa, o que isso tem a ver? Ele falou, tem a ver que você se amargura e a amargura, ela contamina, né? Sim. Isso é uma das palavras que tem na Bíblia, né? Que a amargura, ela contamina as pessoas, inclusive, que estão em volta da gente. E aí fiz uma lista desde... Entrou o Cal, entrou todo mundo, ele olhou e falou assim, nossa, até eu tô nessa lista aí. Sobrou até pra você, Cal. Eu falei, porque se for pensar assim, ó, por exemplo, minha mãe entrou na lista. Por quê? Porque às vezes a gente tinha um sonho de ter alguém como uma mãe que já fosse convertida a nível espiritual high e que tratasse a gente de um nível assim, eu queria que minha mãe tivesse, sei lá, eu tivesse dor de barriga, ela colocaria a mão e já fosse curada na hora ali. E eu queria que minha mãe me incentivasse na fé, talvez me entregasse palavras. E eu comecei a colocar esse tipo de expectativa, que era praticamente uma expectativa de um sonho. Pensa assim, o que seria uma vida, um sonho da Aline? Então, um sonho seria assim, ó, minha mãe ter sido assim, meu pai ter sido assim, meus irmãos assado, minha igreja assim. E eu coloquei, eu acho que tinha pelo menos uns 20 nomes lá. Uau! E isso durante uma catapora que eu peguei na Alemanha. Cara, isso foi feio, né? Você ficou bem intenso feio. o negócio, assim, foi bem forte. Foi. E aí você sente no corpo, aí você já sente no sentimento e já coloca tudo pra fora. E foi muito bom, muito bom. Eu terminei o ano em dezembro, no Natal, com a minha família. Eu terminei em lágrimas, assim, dizendo obrigada porque vocês participaram da minha cura. Então, eu morei 2 semanas na casa de um, 2 semanas na casa de outro, tipo assim, bagunça e mala, e, né, adaptar a rotina das pessoas, a comida, o tempo inteiro tendo que
tendo que vamos dizer, me alinhar com a rotina da casa que eu Se tava indo, né? adaptar o Com tempo três inteiro. filhos. Vocês estão entendendo, gente? Aqui, ó, a Kadami falou como é maravilhoso te ouvir. Vocês estão entendendo, gente, por que que eu tô falando para essa mulher falar várias vezes? Que essa beleza, dessa pureza, dessa leveza. Eu quero aqui, quantas mulheres vão comentar aqui, ó? Pode o homem também comentar, não teria surtado com a Aline passando por uma situação emocional, né, afetiva, desencadeada por uma dor, com 3 filhos, com o marido, no ano sabático, viajando, sem a casa ali, o posto que mulher gosta de tudo no lugar, geralmente, teria surtado. E ela optou o quê? Se tornar vulnerável e buscar a cura dela em Deus. Olha que exemplo, cara. O que que a gente não tem que aprender com isso, né? Sendo que muitas vezes a gente tenta o quê? Se esconder, né, Aline? Quando tá doendo, a primeira coisa que a gente faz é ir pra caverna, ficar lá e não querer que as pessoas. Mas a cura é nessa conexão, é nesse contato, né? É incrível como quando a gente se torna vulnerável, a gente consegue alcançar isso. Como o Espírito Santo já quis arrancar hoje cedo já essa raiz de tristeza que tentou entrar no meu coração, né? A esperança adiada adoece o coração. Exatamente o que você está falando. Porque se a gente fica alimentando aquilo, a gente vai morrendo aos poucos, né? Exatamente. E assim, Aline, a tua primeira perda foi, você tinha quantos anos que foi teu pai? Esse testemunho foi muito Dois forte, viu? anos. Então você Eu não tem tinha muita 2 anos. lembrança. Na verdade, meu pai, ele fazia parte da igreja também, ele fazia parte da música e ele gostava de pescar e ele cuidava de uma fazenda no interior do Paraná, do meu avô. E teve um dia que ele avisou minha mãe, ó, tô indo pra lá, ele ia voltar no outro dia e assim, nunca mais voltou. Ele e o melhor amigo dele. Então, para nós, assim, para mim que era bebê, não foi uma questão tão na hora, um choque tão grande, né? Mas minha mãe, então, ela ficou viúva com 3 filhos, né? Uhum. E também sendo responsável por tudo aquilo que meu avô ainda tinha deixado para ela cuidar, que ela é filha única. Uau, Então, olha. foi lá que aconteceu a primeira, vamos dizer assim, o primeiro choque familiar. Eu acho interessante que a minha mãe, ela nunca murmurou. Engraçado, né? Eu nunca vi ela murmurar que meu pai tinha ido, que nunca vi. E eu sei que Deus, Deus, ele tem os seus... como é que eu posso dizer isso de uma maneira... Pensando aqui. Pode pensar. É forte, né, Aline? Eu vejo que a sua mãe, ela trouxe muitas referências, né? Porque eu atendo muitas mulheres que se revoltam, né? Eu não tive um pai, porque Deus tirou o meu pai, porque e N coisas, e pega o lado ruim da situação, né? Justamente porque cresce num ambiente onde a mãe tá ali reclamando, né? Eu creio que tudo tem um propósito na vida, não relaciono ao sumiço do seu pai, a Deus, não é essa a questão. Mas Isso, é. é lindo como você lidou com essa situação. Você tinha 2 caminhos. Eu lembro que eu não gostava muito que as pessoas sempre me olhavam com cara de dó, que eu era sempre aquela que cresceu sem pai. E como a gente cresceu numa igreja familiar pequena, então você acaba virando, pensa, o caso do meu pai foi parar no jornal, né? E então todo mundo me conhecia por isso, né? E eu lembro que até depois que eu fiz uma live com o Cal, uma amiga minha me escreveu, ela falou assim, nossa, eu lembro de você na escola no Dia dos Pais, que eu lembro de você chorando. Eu falei, nossa, Cal, eu nem lembro disso, né? E eu lembro que eu fui num culto um dia e Deus falou muito claro comigo. Ele falou, porque as pessoas queriam que eu desse o presente de Dia dos Pais para minha mãe.
né? Já que você não tem para Ah, cuidar, dá para sua mãe. Então, porque ela foi pai e mãe para você. E geralmente eu dava pro meu irmão ainda, porque geralmente era uma meia social, coisa assim. E aí a gente tava saindo do culto e daí Deus falou, ó, vai na tua mãe, em vez de você falar Feliz Dia dos Pães, que as pessoas falam, né? Vai lá e agradece e fala para ela, mãe, você não foi pai na minha vida, porque você não pode ser algo que você não foi chamado para ser, mas você foi a melhor mãe que eu tive, porque você me apresentou o Pai Celestial, né? O pai que eu precisava ter. Esse eu precisava ter, né? Esse era essencial para tudo, né? E é engraçado porque sabe quando tem aquela parte do filme que tudo para assim para que aquela frase seja dita, tipo uma conspiração do céu. Aquele momento foi tipo assim para mim. E eu falava assim, Deus, eu não enxerguei o que aconteceu só porque eu falei isso. Mas eu vejo Deus, ele trabalha com palavras, né? E eu acho que às vezes quando a gente libera essas palavras, a gente está liberando até outras pessoas a caminharem nessa cura, né? Nessa realidade, nessa verdade. E eu imaginei Deus olhando e falando assim, nossa, que bom que você entendeu isso, né? Porque não tem comparação, né? Não, conhecer Deus e ter o privilégio de caminhar a vida que Ele nos dá, não tem comparação com qualquer tipo de perda, com qualquer tipo com de, certeza, de total. barreira que acontece na nossa vida, né? Não, e isso é lindo, você fez a escolha, né? E com certeza ali a tua mãe, sabe aquele obrigado, filha? Porque por mais que ela estava tentando suprir N coisas, né? O quanto não. Ela tinha 3 filhos pequenos, né? Vocês são em 3. 3. Então você imagina o fardo que é. Eu concordo contigo quando você fala, não tem como a pessoa ocupar um lugar que não é dela, né? Que ela não foi preparada, projetada para aquilo, né? Não é a função da mulher ser pai. A Não. função da mulher é ser mãe, amar e acolher, né? Hoje você também tem 3, né? Futuramente 4. Olha aí, ó. Um Então, spoiler. nesse sentido, o quanto você fez uma escolha ali, Aline. Eu creio que quando você fala que tudo parou, é porque no mundo espiritual isso foi uma chave muito importante para a vida da sua mãe e para a sua vida. E que tudo ali desencadeou do que você vive hoje, por ter escolhido primeiro obedecer a Deus, porque ele te fez um pedido, né? Vai lá e fale isso para sua mãe. E você podia ter falado só, não, peraí, eu tô sem pai. Porque você sabe que a maioria das pessoas refletem a Deus com a imagem do pai aqui, né? Então, bom, eu tô ausente, então você também me abandonou. E você tinha essa sementinha do amor de Deus no teu coração, né? A gente vê que isso é teu, é natural teu, né? Beleza, essa pureza. Então, é muito natural seu. E como foi? Conta aí pra nós, superar tudo isso. Então, quando eu perdi minha sobrinha, na verdade, eu entrei no modo empatia da vida. Eu Boa! comecei a... Oi? Boa essa. Qual que é o modo empatia? O modo empatia é assim, você tá vendo as pessoas com a dor, daí você olha e fala, cara, eu entendo agora o que você tá falando, né? Ah, E, eu chegava em lugares, por exemplo, eu voltei do velório e cheguei na casa de uma amiga, eu já estava emocionalmente super abalada e eu estava vendo ali uma situação de uma mãe com câncer e eu me desaguava em lágrimas e já chamava para oração, daí a gente já vira crente e já... ótimo. E é engraçado, né, que eu nunca me coloquei no lugar dos meus irmãos, na verdade. Eu nunca... E aí eu cheguei na Alemanha, por exemplo, a minha cunhada, a história dela. Ela perdeu o marido por uma picada de abelha no campo. Então ele estava no campo e ele foi picado por uma abelha, ele era alérgico e ele perdeu o marido ali. Ela Ah, perdeu o olha marido ali. só. E ela estava grávida. Só que assim, quando eu conheci essa minha cunhada pela primeira vez, eu estava indo para a Alemanha de lua de mel. E ela ainda estava de luto pela perda do marido. Ela só vestia preto, ela estava passando por esse momento.
Só que a gente olhava para ela e falava assim, ah, bola para frente. Tipo, Deus tem outra aí para você. Assim, não no sentido de ignorar, assim, ela ou coisa assim. Mas a perda de alguém é um negócio, assim, que precisa do sobrenatural de Deus para levantar essas pessoas, né? E então, eu olhava para ela e falava assim, você só conseguiu porque Deus, né? Quando eu tava agora lá, falei, foi Deus que não... Imagina, se eu tô aqui passando por isso, por a perda de uma sobrinha, você perdeu o marido, né? E a história dela é maravilhosa, assim. Deus deu um presente para ela, Deus deu um marido e a história dela É linda. Mas é aí linda. você viu com outros olhos, né, Aline? É. Esse período que ela passou, você viu o sobrenatural de Deus. Eu entendi o que você falou, o modo empatia. E É aí, literalmente. e aí a gente pega essas dores. Eu tava falando com uma amiga minha ontem, né? A gente pega essas... A Bíblia fala que as nossas dores, as dores dos filhos de Deus, eles redundam em glória para Deus. Então, tudo que a gente passa, a gente tem a opção de fazer isso gerar glória para Deus. Daí eu falei para ela, sabe, uma das maiores decepções que eu acho que a gente, como crente, a gente tem, é de pensar que a gente sofre em vão, sabe? De pensar assim, cara, minha dor, ela é em vão. E se tivesse alguém que falasse assim para mim, Aline, ó, você tá sofrendo isso para a glória de Deus, tem um motivo maior, pensar, beleza, aí até dá para entender, né? E Deus ministrou comigo, ele falou, Aline, quando eu digo aquele texto que fala assim, nós levamos as cargas uns dos outros, existe um texto que fala assim, não é brincadeira. Então ele falou assim para mim, quando você foi no velório do seu irmão, você foi lá chorar, mas você se dispôs a levar um pouco da carga que ele estava passando. E eu chorava assim, falava assim, Deus, se eu tô passando isso para que ele sofra menos, eu topo, sabe? Sim. A questão é que a gente, como cristão, a gente também precisa sofrer algo digno de ser sofrido, sabe? A gente não foi feito para sofrer algo que vai dar glória pro diabo, algo que vai dar glória pro egoísmo de alguém, algo que vai dar glória pro... Hoje a gente sofre porque a gente não consegue pagar um cartão de crédito que a gente usou para coisas fúteis, sabe? A gente gastou com uma roupa que nem precisava, a gente gastou com coisas que nem... E a gente está sofrendo. E aí a pessoa não sai do... Por quê? Porque a gente está sofrendo por... O egoísmo, né? Coisas que não vão acabar em nada. Então, acho que se a gente for para assumir algumas dores, que sejam dores que vão terminar em glória para Deus, vão terminar pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas acordando, né? Então... Eu amei o teu modo empatia, Aline. Vou usar isso para a vida. Porque você sabe que quando a gente começa a tocar vidas, quando a gente para ouvir a dor do outro, o que está acontecendo, a gente vê o quanto a nossa dor é pequena. Mesmo ela sendo imensa, né? E não invalidando o sofrimento. Você estava passando por um período de luto, que tem todas as suas fases, negação, depressão, tem 5 fases, né? Que você vai superando aquilo diante de Deus. E Deus, na sua sabedoria, já nos orientou como passar por isso, né? Então, aquela fase do chorar, do viver, do entender ali, né? Que está passando por aquela circunstância. Mas quando você para olhar para a dor do outro, é impressionante a força que o Senhor nos dá para superar as nossas também. Porque você sai daquele umbigo, daquele egoísmo, né? Eu fiz um comentário esses dias nos stories sobre relacionamento abusivo. Porque quando a gente começa a mergulhar nisso, a gente não imagina a desgraça e o câncer que isso é na sociedade. E daí eu recebi algumas mensagens que tocaram muito o meu coração, né? E eu comentei isso, quanto mais você mexe, mais coisa vem. E aí você fala assim, meu Deus, no meu mundinho cor-de-rosa, como eu falo pro César, né? No meu mundinho poliana, onde está tudo lindo, de sanguínea de ser, a gente não vê na amplitude. Quantas mulheres hoje estão chorando, quantas famílias hoje, né, estão... E o que a gente pode fazer? Levar esse consolo, né? Isso que você está falando. Olha, na tua vulnerabilidade, você botou o povo para orar.
Ô, Glória! Ora por mim, que eu não sei o que está acontecendo aqui, não, mas bem, põe a mão aqui, né? Como você falou, não sei nem se tem vida de oração, mas vamos orar, bora, ora aí. E você sabe que muitas vezes na caminhada cristã mesmo, na caminhada com Deus, independente do que, independente da igreja que você frequente, você que está aí ouvindo a gente se isola, não é? A gente começa a se sentir autossuficiente, se afasta dos outros. Se você tem alguma liderança, alguma coisa, né? Você vê como líder, você podia ter falado, não, beleza, vou falar com o Cal ali, mas também não vou me expor. Pelo contrário, essa pureza, essa beleza da pureza que eu identifiquei em você, é justamente essa liberdade no espírito. Então, assim, eu tô assim, eu sou assim, beleza, vamos embora. E é aí que o Senhor age através da sua vida de uma forma sobrenatural, né? Tipo, ó, eu não sei desenhar, mas eu vou desenhar. O que que eu tenho que desenhar aqui, Espírito Santo? Mostra aqui. Sabe Ah, é que uma cozinha. duas semanas atrás a gente tava numa casa de uma amiga e a gente tava despedindo outra amiga que tava indo para São Paulo. Daí chegou uma mulher e amiga dessa amiga e falou assim, eu não sei desenhar. Daí eu já fiquei brava. Falei, peraí, como você não sabe desenhar? Ah, eu não sei. As pessoas querem desenhar bonito, as pessoas não querem desenhar, né? Falam que não sabe desenhar. Isso é coisa do professor de artes que colocou isso na cabeça. Aí chegou assim, ó, e cada uma tava dando uma palavra para ela. Aí chegou na hora dela, tava falando, que o Espírito Santo tava falando, ela pegou o lápis dela, olhou para a folha e fez um círculo. Falou, ó, Deus me falou que ele trabalha com você através do processo. Aí eu falei, e você desenhou? Eu falei, foi através de um desenho que você entregou a palavra. Ela ficou assim, mas foi só um círculo. Eu falei, mas tá aí, ó, falou, entregou a palavra. A criatividade, né? Deixar Deus Mas, falar. Assim, enquanto eu estava passando por esse processo, assim, eu tô falando faz pouco tempo que tá curado isso aí, né? Eu fui lá no Bible College, que é um outro projeto que a gente começou ali em Beach Marsum, e tinha um pregador da Igreja Betel lá dos Estados Unidos, e eles vieram para falar sobre cura. E Deus estava falando comigo, porque assim, eu cheguei uma vez na igreja e uma menina estava numa roda de oração, ela falou assim, sabe a palavra que me veio aqui? Me veio o sentimento de abandono quando eu entrei aqui na igreja. E daí eu fiquei meditando naquilo, o sentimento de abandono. E assim, engraçado que algumas características da nossa igreja, quando a gente começou e tudo, eu acredito que a gente acaba passando tanto como líder, tanto as nossas partes fortes como as nossas partes fracas. Eu acho que tudo aquilo que as pessoas estavam sentindo em relação à igreja, algumas coisas que não eram tão boas, eu comecei a enxergar isso em mim. E uma delas era, por exemplo, falta de pertencimento. Então, pelo fato de eu não ter tido um sentimento de pertencimento com o meu pai, eu tinha dificuldade de ter esse sentimento de... Ó, minha mãe entrou aí. Um sentimento de pertencimento com os meus filhos e um sentimento de pertencimento com a igreja, e automaticamente as pessoas não se sentiam parte, sabe? Sim, porque a gente acaba transmitindo esses sentimentos, né? Então, Deus estava falando comigo desde janeiro sobre a palavra pertencer. E eu cheguei nesse lugar, lá no Bible College, e eles estavam ministrando sobre cura. Quem tem dor no estômago, levanta, vamos orar. Quem tem isso? Quem tem uma palavra sobre infertilidade, daí oraram lá. E aí ela falou assim, eu tenho uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração, e é a palavra permanecer. Daí eu fiquei assim, não, a palavra que eu tava tendo era pertencer. Fiquei quieta. Se você é essa pessoa que Deus tá falando com você há bastante tempo sobre isso, venha falar comigo depois do culto. Aí eu falei, não vou falar, não sou eu, deve ser alguém. E como eu vi que ninguém foi falar, tive coragem depois e fui lá falar com ela em inglês. Falei, olha, a palavra que Deus está falando comigo, ela é parecida, mas ela é pertencer, não é permanecer. Aí eu expliquei um pouco do que tinha acontecido. Eu falei, olha, tive uma sobrinha de 5 anos e a gente mobilizou toda a igreja estava crendo, a gente foi lá no hospital, a gente impôs as mãos.
A primeira cirurgia dela, da retirada do câncer no cérebro, foi 100%. Tudo foi retirado, sem nenhuma sequela. Isso já era um milagre, isso não teria como acontecer. E a gente orou, e eu criei, e assim, não fiz nada de errado. E agora eu tô me sentindo assim, 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 assim. E aí ela falou assim, olha, Aline, então é você mesmo que é essa palavra. Aí ela pegou, ela tinha um colar no pescoço, eu tenho ele até hoje, ela tirou e ó, ela falou assim, quando eu vim dos Estados Unidos para cá, Deus falou que eu ia dar isso para alguém. E a palavra é pertencer. Ela falou assim, Aline, eu sou diabética nível 1. E sabe onde Deus mais me usa para curar as pessoas? Ela falou assim, várias pessoas que vêm orar comigo, diabetes 1, elas são todas curadas. E ela falou assim, Aline, chegou um momento na minha vida, eu participo de uma igreja, ela falou da Betel, eles são ninja em cura, eles curam e é para cima e para baixo. E ela falava assim, mas comigo não acontecia. E o meu marido chegou para mim e falou assim, olha, você tem duas opções, ou você vai se amargurar por aquilo que acontece, ou você vai parar, ou você vai usar essa vamos dizer, essa indignação santa que sobe no teu coração e você vai liberar isso para outras pessoas. Ela falou, Aline, impressionante, as pessoas elas são curadas direto de diabetes comigo. E isso só me motiva a continuar. Ela falou assim, até hoje eu sou diabética e eu estou entregando isso para você continuar crendo, para você continuar crendo em cura, para você continuar crendo em milagre. E ela ministrou meu coração. E me deu esse anel, né? Esse colar. Esse, na verdade, é um anel que não se coube no meu dedo, eu fiz um colar. E é mistério, né? Que nem a Ali escreveu ali. Não tem como a gente explicar, né? Mas tem como a gente crer. Exatamente, Aline. É aquilo que quando eu estava na tua casa, eu falei para você, né? Tudo que eu aprendi com uma alergia alimentar na minha vida e que eu vejo tantas pessoas sendo curadas. E Deus usou a palavra de uma pessoa, de um amigo muito querido no mercado de eventos, que eu estava muito esmorecida, a Fábio tá aqui, estava lá comigo. Eu estava muito triste, sabe? Me sentindo coitadinha por estar passando por tudo aquilo, ter que tirar a comida e tal. E ele, muito na fé, virou para mim e falou: que bênção você ter isso, isso faz mal para tanta gente, você não precisa comer as porcarias que os outros comem, porque ele também não come. E ele olhou de um lado tão maravilhoso que eu olhei e falei, onde que tá a beleza nisso que você tá vendo? Não tô conseguindo ver. E o Senhor passou uma semana ministrando no meu coração o quanto ele tinha me trazido de conhecimento, né, daquilo que ele poderia ter me curado instantaneamente, mas eu passei uma vida destruindo a minha saúde. E numa conversa com o Chico, na tua casa lá, que a gente estava ali ao redor da mesa, foi bem o que o Chico falou, a gente passa às vezes uma vida inteira destruindo, né, que não é o caso ali de vocês, mas no meu caso foi. E num instante, a gente que negligenciou, no meu caso como alimentação, quer que tudo se resolva. Mas assim, ó, é muito forte essa questão da cura. E ali, ó, exatamente, onde está a sua dor, ali está o seu propósito, né? A gente fala muito, eu tenho um conteúdo que eu tenho no Instagram que eu falo que é um tesouro na dor, né? É mais do que a gente se revoltar ou tentar entender, é descobrir onde está esse tesouro, que a gente tem ali que aprender com aquilo. Eu quero contar, você acredita que já passou uma hora? Né? As minhas conversas, passou quase uma hora, faltam 8 minutos. As conversas dessa semana têm sido maravilhosas. Amanhã a gente vai falar com a Alexandra Pereira sobre milagre e processo, né? A diferença disso. Justamente nós estamos vindo aqui hoje para cura. E muitas vezes as pessoas elas querem que tudo aconteça como se fosse um passe de mágica. E é um processo na vida, né? E eu vou te falar uma coisa. Em homenagem a você, eu não ia mostrar, eu vou mostrar no domingo. Eu tive uma inspiração, aquela inquietação, que você acabou de falar, Santa. Eu peguei uma tela que eu tinha em casa e fiz uma pintura para colocar na minha sala. Eu adoro coisas manuais e tal, e eu reformei a casa, até o Cal veio aqui, ele viu. E eu parei diante daquela tela que eu tinha feito o fundo preto e eu perguntei para Deus o que eu tinha que colocar ali, né? E eu tô há muito tempo que o Espírito Santo vem falando comigo sobre processo, sobre que a vida não é linear, né? Tudo isso que você viveu, quantas pessoas você não pode ajudar agora nesse caminho da dor que você passou. Você sabe, você apertou o modo empatia, né? Você sabe lidar com isso.
justamente do que entupir. Às vezes chegam mulheres para mim, Aline, com 5, 6 medicamentos. Elas já não têm, e veja, é necessário para muitas que estão tentando tirar a vida, não estou falando contra isso, eu estou dizendo que elas já estão dopadas. E pessoas que professam da fé. Então, você viveu essa dor, você sabe como sair dela. E olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui. Uau! Eu fiz essa tela e é justamente quem vê. Até meu filho falou: Nossa, mãe, ficou muito legal na sala, porque ela é preta e tal. E Que legal. ela tem uma explicação no sentido de que a vida, ela não é constante, né? Uhum. Ela não é linear. Ela tem os seus altos e baixos. O que é importante, e que eu entendi agora porque que eu abri dando aquela palavra, né? Que eu estava incomodada. Se eu não falasse aquilo, eu ainda falei, não, mas eu falo na live, no final. Não, eu tinha que abrir falando, porque alguém estava precisando receber aquela motivação no sentido, esperança do Senhor, né? O coração, ele muitas vezes, quando a gente deixa essa tristeza criar uma raiz, vira realmente algo que a gente não tem domínio depois. E a gente vai buscando. Então, que a gente consiga discernir na hora que essa sementinha está entrando. Guarda o coração. Como você falou, de tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração, né? Então, por quê? Foi o que eu falei para o César hoje quando sentei com o sapo. Mas por que disso, gente? Eu estou em negação que o mundo está passando por uma pandemia? Por que eu senti? Eu senti a dor no peito, literalmente. Dor. Ainda a gente conversou muito ontem, né? Na hora que eu fui orar e conversar com Deus, e eu pude entender. Os meus dias não têm previsão de voltar ao normal. Eu não tenho uma previsão, não posso te dar uma data, né? Eu tenho meu próximo evento, que é bem para frente. Mas aí, se você foca nisso, realmente o meu coração vai se entristecer. Então, que lindo, que show. Pode falar, vamos caminhando para o final da live, pode falar suas considerações aí. Que maravilha. Aline, por favor, fale mais para nós. Gente, eu tô tentando jogar ela do precipício, tá? Porque assim, não, eu tava lembrando de uma live que a gente fez de Páscoa na igreja. E eles estavam falando nos discípulos, quando os discípulos estavam com medo, quando Jesus tinha morrido, eles estavam com medo. Afinal, depois de uma cena daquelas, né, do teu Salvador morrendo daquele jeito, perseguido daquele jeito, você pensa assim, o próximo sou eu, né, o próximo da lista. E eles estavam lá e aí a história, né, quando Jesus entra, eles estavam lá naquela situação. E é engraçado que nesse tempo de quarentena também, eu acredito que a gente está tendendo para um mesmo sentimento como os discípulos, né? Vamos ver o cenário de morte lá fora, né? Assim como para eles Jesus tinha morrido e não era nada favorável. Mas depois que eles viram que o Salvador deles ressuscitou, eles tinham uma nova esperança. Eles tinham, então, uma missão para sair, né? Porque acontece que a esperança, ela traz você de volta para a missão para sair. Eu estou complementando um pouco o que você falou da esperança aqui. E quando você sai, você enxerga, vamos dizer, a apatia das pessoas, alguns sentimentos assim, a gente precisa novamente ativar essa modo missão. Exatamente. Porque eu falei pro Cal, eu só saio de casa praticamente para ir para a igreja, vai lá fazer culto, vamos dizer assim, né? Fazer as lives. E é engraçado que eu me sinto em missão mesmo, indo para a igreja underground, ali na garagem, fazendo... Só que assim, quando eu tô nesse tipo de missão, cara, pode vir vírus, pode vir tudo, assim, que a gente liga no modo missão. E eu acho que Deus está levando a gente para esse tipo de sentimento e comportamento nessa quarentena, onde a gente sai por uma missão. A gente não sai porque... vou sair porque não tem nada para fazer. Não vou sair porque não tem por que sair, que a gente, né, ninguém está fazendo isso. Mas a gente sai por uma missão. E eu vejo que os relacionamentos, eles começam a se tornar ainda mais evidentes a importância deles. E que nós nos relacionarmos é uma missão. Fato. Né? O fato de a gente estar saindo de casa é uma missão. E eu acho que isso traz esperança pra gente, né? Com certeza. E outra Você coisa comentou uma coisa também sobre não... Pode falar.
Não, fala você. Não, é que você comentou no culto de Páscoa sobre justamente essa raiz de amargura, né? Que o seu irmão estão gerando uma nova vida, que brotou, né? Que não, ele escolheu não olhar para isso, né? Não olhar para a dor. É tudo, eu vejo que é uma história de milagres, né? Uma vida de milagres. Vocês poderiam fazer escolhas de sempre olhar para a dor e se amargurar, e vocês escolheram viver por uma missão, literalmente. Isso é muito lindo, né? Que a gente vê essa pureza, essa beleza. Ó, já começou a subir a hashtag aí, podem colocar mais, gente. A Aline fala mais. Então, quando será a live no perfil da Aline Ditz? Conta pra mim. Porque assim, Aline, vou falar bem sério, eu queria que você terminasse, a gente nunca faz isso, mas eu queria que você nos presenteasse com uma oração e já aproveitasse e profetizasse cura aí pra galera, que eu vi o pessoal falando sobre que foi curado no coração aí. E justamente assim, ó, faltam 2 minutinhos. Eu percebi que, conhecendo você, essa leveza, essa liberdade que você tem no espírito, as pessoas precisam conhecer, principalmente as mulheres que estão atreladas hoje a ter que ser tanta coisa. E a gente só precisa ser quem somos em Deus. Né? Ó lá, começou a subir já, ó lá, a Martinha falando, a Aline fala mais. Entendeu? E justamente por isso, porque para você, é o que eu falei para você, você sabe disso, vocês são, é livre. Entende? Então, se tiver que parar ali, eu vou, pera só um pouquinho aí que eu vou resolver aqui. Tá tudo bem. Eu não tô pensando no que o outro nisso. E é isso que acontece. Ora por nós. Ora. Pai, obrigada por esse encontro maravilhoso. Eu declaro corações sendo fortalecidos. Eu vejo como um pano torcido, um pano de chão, quando você torce ele, né? Como muitas vezes nós nos sentimos torcidos na vida, mas na verdade Deus está juntando as fibras, Ele está fortalecendo. Quero declarar cura sobre as pessoas que estão ouvindo, cura emocional, agora para no físico, Pai. Obrigada que o Senhor é um Deus de esperança, de palavra nova, de visão e de frescura. Nós recebemos isso da parte do Senhor. Obrigada porque o Senhor não despreza a nossa pequena fé, mas o Senhor enxerga a nossa pequena fé com um potencial de cura, um potencial de avanço do reino, Pai. Obrigada com esperança. E nós podemos olhar assim para o Senhor com esperança também e olhar para aqueles que nos cercam, Pai. Obrigada pelas suas palavras de vida que vieram de encontro. Nós abençoamos a vida da Janaína com ainda mais sabedoria e criatividade em tudo que ela faz. E nós somos gratas porque podemos encontrar no Senhor as respostas que precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou!